Olá, meu nome é Evilene, eu faço licenciatura em Geografia no Centro Universitário Internacional UNITA e hoje estou aqui para realizar meu estágio supervisionado do ensino médio. Este estágio teria realização na escola com teoria e prática em sala de aula, mas devido ao momento que estamos passando da Covid-19, onde temos que manter o isolamento social, não será possível a realização na escola. Só saia de casa por necessidade, fazendo uso da máscara, evite lugares aglomerados, mantenha o distanciamento, lave corretamente as mãos. Se estiver em um local que não tem disponibilidade de água, faça o uso do álcool em gel, higienizando corretamente suas mãos. O tema desta aula de hoje, o qual eu vou estar abordando, é a geosfera. É o local que nós vivemos e estarei falando sobre as camadas da Terra. Geosfera, as camadas da Terra. Ela vai da superfície até o centro do planeta. Ela nos proporciona um terreno sólido, nos quais todos os seres vivos podem habitar, já que ela é formada por rochas, minerais, areia e outros sedimentos. Ela é dividida, basicamente, em 3 partes e 2 descontinuidades. As partes dela são crosta, manto, núcleo. Dando continuidade ao tema já abordado nesta aula, falarei sobre a crosta terrestre, o manto externo, manto interno, núcleo externo, núcleo interno e as descontinuidades de Mohorovičić e de Gutenberg. A terrestre é a camada mais superficial que se estende da superfície do continente até uma profundidade de 40 a 100 km. Ela é a menor e mais externa entre as camadas do planeta Terra. E os demais seres vivos vivemos nela, porque ela inclui solo, subsolo e os oceanos. Ela é composta por basalto e granito e fisicamente ela é menos rígida e mais fria do que o manto e o núcleo da Terra, que ocasionam sua transformação e formação. Com base nisso, ela é dividida em continental e oceânica. Tem altitudes que variam de 5 a 10 km. Já a crosta continental, ela possui uma variação de 30 a 80 km. Tem também a crosta inferior e a crosta superior. A crosta superior, também conhecida por Sial, ela é composta por rochas sedimentares, granito e outros tipos de rochas. A crosta inferior, também conhecida como cima, ela é composta por basalto com predomínio dos minerais silício e magnésio. Os minerais predominantes são o alumínio e o silício. Lembrando que, em contato com os oceanos, é apenas a crosta superior. A crosta do núcleo é a descontinuidade de Mohorovičić. Nela, ocorrem os processos de derretimento de rochas e solidificação do magma, que origina as rochas magmáticas. O manto é a segunda camada da estrutura da Terra, localizado entre a crosta e o núcleo terrestre, com profundidades que vão de 30 km abaixo da crosta até 2.900 km e temperaturas que chegam a atingir os 2.000 graus Celsius nas regiões mais profundas. Sua composição predominante é formada por silicatos de ferro e de magnésio. Anteriormente, o manto é a segunda camada da estrutura da Terra, só que ela é a maior das camadas terrestres, porque possui 83% do volume do planeta e 67% de sua massa, dividida em 2 partes, uma interna e a outra externa. Eles são quase iguais, a única diferença que se encontra neles é a temperatura. Lembrando que a temperatura é na sua composição física. O manto superior, ele é frio e pastoso. Já o manto inferior, ele é quente e liquefeito. Disso, em razão da força, da gravidade, da pressão, a densidade do manto inferior é bem superior e as movimentações do fluido são mais intensas. Na camada do manto existem as chamadas correntes de convecções.
Ações circulares que ocorrem com o material plástico. O movimento é bastante lento, porém ele exerce uma pressão sobre a crosta terrestre, propiciando a ocorrência de ventos com movimentações das placas tectônicas, os terremotos e os vulcanismos. O vulcão é uma abertura na crosta terrestre, ou seja, na parte superficial da Terra, por onde são expelidos materiais originais do manto. Ou seja, essa ação ocorre na camada do manto. Esses materiais que são originais do manto, eles podem surgir em estado líquido, pastoso e incandescente, que recebe o nome de magma. Também, na fenda do vulcão, pode ser medido materiais gasosos, poeira e rochas em estado sólido. Até aqui já vimos a crosta terrestre, a descontinuidade morro-do-Sique, o manto externo e o manto interno. Lembrando-se que a crosta terrestre é a camada mais superficial que se estende da superfície do continente até uma profundidade de 40 a 100 km. Nós e os demais seres vivos vivemos nela. A descontinuidade morro-do-Sique é que separa a crosta terrestre do manto. Agora vamos ver a descontinuidade de Gutenberg. Essa descontinuidade de Gutenberg, ele separa o manto do núcleo da Terra, caracterizado por apresentar uma maior liquidez e uma composição mineralógica intermediária entre os elementos componentes do núcleo e aqueles componentes do manto, ou seja, há uma separação do manto do núcleo. Após a descontinuidade de Gutenberg, que é a separação do manto para o núcleo, vamos ver o núcleo externo e o núcleo interno e suas composições. O núcleo externo, ele é líquido, com uma fluidez muito maior que a do manto, em razão das temperaturas que se aproximam dos 3.000 graus Celsius. Sua extensão vai dos 2.900 km até 5.150 km. Ver o núcleo externo e suas principais composições. Agora vamos ver o núcleo interno e suas principais composições. O que é que compõe esse núcleo interno? Ele é composto de sólido com temperaturas iguais ou semelhantes às encontradas na superfície do Sol, nas ordem dos 5.000 graus Celsius. Ele é sólido pelo fato de a pressão ser extremamente elevada, algo em torno de 3 milhões de vezes maior que a pressão atmosférica no nível do mar. O núcleo interno gira a uma velocidade superior à rotação terrestre, o que indica que no passado o nosso planeta girava mais rápido. Por que ele gira a uma velocidade superior à rotação terrestre? O que é a rotação terrestre? É aquela rotação que o planeta gira no sentido anti-horário, em torno do seu próprio eixo. Seu movimento completo leva o quê? 24 horas para ser concluído. O núcleo é vital para o seu funcionamento e para a nossa sobrevivência no planeta Terra, pois ele se aquece às altas temperaturas quando se movimenta. Mas o nosso planeta possui um campo magnético que nos protege dos raios solares. Vimos hoje que a crosta terrestre é a camada mais superficial do planeta e ela se estende a uma profundidade de 40 a 100 km. É onde nós e os demais seres vivos vivemos. Ela inclui solo, subsolo e os oceanos. Ela é constituída principalmente por basalto e granito e fisicamente é menos rígida e mais fria que o manto e o núcleo da Terra. Ela é a menor e a mais externa entre as camadas do planeta Terra. É na crosta terrestre que se realizam as transformações do relevo e onde se expressa morfologicamente todos os processos internos e externos que ocasionam a sua formação e as transformações. Com base em sua localização, a crosta ela pode ser oceânica e continental. As oceânicas ela tem altitudes que variam entre 5 e 10 km. E as continentais, ela tem uma espessura que vai de 30 a 80 km. Ela também tem a crosta inferior e a crosta superior.
A crosta inferior é conhecida por crosta inferior ou cima. Ela é composta por basalto, com predomínio nos minerais silício e magnésio. Já a crosta superior ou ciliar, ela é composta por rochas sedimentares, granito e outros tipos de rochas. Os minerais predominantes são o silício e o alumínio. Lembrando que a única crosta que tem contato com o oceano é a crosta superior. Entre a crosta e o manto fica a descontinuidade morro-psíquica. Essa descontinuidade ocorre num processo de derretimento de rochas e solidificação do magma, que origina as rochas magmáticas. Essa descontinuidade é a separação do manto do núcleo da Terra. Agora eu vou para a segunda camada da Terra, que é o manto. Ele possui em sua composição predominância formada por silicatos de ferro e de magnésio. O manto é a maior das camadas terrestres, com 83% do volume do planeta e 67% de sua massa. Ele é dividido em duas partes, uma interna e outra externa. A interna, ela é fria e pastosa. Já a externa, ela é quente e liquefeita. O que separa o manto do núcleo é a descontinuidade de Gutenberg. Essa descontinuidade é caracterizada por apresentar uma maior liquidez e uma composição mineralógica intermediária entre os elementos componentes do núcleo e aqueles que é componente do manto. Vamos para a terceira e última camada, que é a do núcleo. O núcleo é a camada mais profunda do planeta Terra. Ele está situado após o manto, sendo a mais quente das camadas terrestres. Ele corresponde a aproximadamente 1/3 de toda a massa terrestre. Ele é dividido em núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo é líquido, com uma fluidez muito maior que a do manto, em razão das altas temperaturas que se aproximam dos 3.000 graus Celsius. Já o núcleo interno, ele é sólido, com temperaturas iguais ou semelhantes às encontradas na superfície do Sol, na ordem dos 5.000 graus Celsius. Ele é sólido porque o núcleo externo é sólido pelo fato de a pressão ser extremamente elevada, algo em torno dos 3 milhões de vezes maior que a pressão atmosférica no nível do mar. O núcleo interno, ele gira a uma velocidade superior à rotação terrestre, o que indica que no passado nosso planeta girava mais rápido. O núcleo interno, ele possui aquela mesma velocidade do movimento de rotação. O que é o movimento de rotação? É aquele que a Terra faz no sentido anti-horário em torno do seu próprio eixo. Seu movimento completo leva em torno de 24 horas para ser concluído. Olá, cheguei ao final desta aula hoje do estágio supervisionado do ensino médio, a qual foi realizada através de um vídeo, pois não pôde ser realizada em uma escola, devido ao momento pelo qual todos nós estamos passando, que é da Covid-19, onde temos que manter o distanciamento social. Esta aula foi realizada para alunos do primeiro ano do ensino médio. Gostaria de agradecer quem puder entrar, curtir, comentar, ficarei muito grata. E vou finalizar minha aula lembrando a vocês que, se puder, fiquem em casa, por mim e por todos.